Tarde, Iraci, Estou vendo um Carminha. gato, uma gata ali. Uma gata ali. Boa tarde a todos. Desliguei. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de abril de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o item 12, que trata das crianças desencarnadas, não é? Então, nós vamos aqui, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Vera Eckert fazer a nossa prece de abertura. Verinha, faz a nossa prece, por favor. Liga aí o microfone e faz a nossa prece, Vera Eckert. Tá bom. Agradecidos, né, que estamos ao Senhor Jesus, a Francisco e a Jesus, por essa oportunidade de nos reunirmos, como a Aninha disse, né, como uma família. A família que nós escolhemos, família espiritual, unidas no mesmo ideal, buscando apreender conhecimentos que nos levem a nos melhorarmos como espíritos, para cada vez mais buscarmos o bom convívio enquanto aqui estamos. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Francisco. E obrigada a cada um aqui presente, porque cada um aqui presente colabora com o progresso do grupo. Obrigada, Jesus, que possamos estar com as nossas mentes abertas e receptivas aos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós estamos estudando esse item que trata das crianças desencarnadas, que é o item 12. E aqui a Regina vinha contando, né, de umas crianças que apareciam para ela. E as crianças brincavam, puxavam o cobertor dela, né, faziam aquela bagunça. Crianças desencarnadas, né? Espíritos na forma infantil. Então, isso é importante a gente ver. Não eram crianças, espíritos crianças. Não existe espíritos crianças. Eram espíritos com a forma infantil que tiveram na última reencarnação. Desencarnaram crianças e mantinham ainda a forma infantil, não é? A forma infantil, tá? Então, é isso aí que nós estamos lidando, porque tem gente que pode dizer assim, eles eram crianças crianças, espíritos de crianças? Não. Crianças, espíritos com a forma ainda de crianças, né? Ainda não tinham readquirido aquela forma normal que o espírito readquire. Só um minutinho aqui que eu estou mexendo na minha câmera e ela está girando um pouquinho aqui. Depois eu tenho que acertar, que ela vai girando, andando para lá, parece giratória. Então, vamos lá. Aí ela vai falar aqui sobre outras crianças que apareciam. Inclusive, no parágrafo anterior, eu vou pegar o parágrafo anterior, quando ela diz assim, durante muito tempo aparecia de vez em quando um senhor espírito, naturalmente, acompanhado por 3 crianças para uma visita. Não eram aquelas 3 pestinhas que ficavam puxando o cobertor dela não. Eram outras crianças, tá? Outras. Aí ela fala que o homem era alto e pertigado, e ele trazia as crianças como se fosse alguém, como se ela fosse a dona de uma creche. Deixava as crianças com ela e ia embora. E aí embora. E depois, à tarde, à noite, ele voltava para buscar as crianças. Aí, de alguma forma,
não articulada, quer dizer, sem o senhor falar nada com ela, Regina sabia que aquelas crianças haviam sido seus filhos no passado. O senhor, solene e elegante, fora tio ou avô delas. Ela não sabe ao certo. Ele não falava nada para ela. Ele não dizia assim, essas crianças são seus filhos, essas crianças são minhas... Ele não falava, mas ela percebia, né? Ela tinha uma intuição de que aquelas crianças tinham algum relacionamento com elas. Haviam sido filhos dela em outra vida. Agora a gente vai começar no parágrafo do dia de hoje. A mais velhinha das crianças, aí pelos 12 anos de idade, deitava-se ao lado de Regina. E ali ficavam as duas em longas conversas. Sempre voltando, são espíritos. Ela, Regina, encarnada, e as crianças desencarnadas. Enquanto os dois menores, um menino que aparentava 8 anos e uma menina de cerca de 2, divertiam-se pela casa. A menorzinha era mais arteira e gostava de subir em cima de Regina, a fim de brincar de cavalinho. Regina adorava tais visitas, e quando ficavam sem aparecer, por um período mais longo, ela sentia falta e pedia a Deus, nas suas preces, que os mandasse de volta. Certa vez, ela teve uma experiência marcante e enigmática com a menorzinha de 2 anos. Como sempre, era uma tarde de domingo e ela estava repousando em seu habitual sofá após o almoço. E, como sempre, cansadíssima. Então, a Regina estava sempre cansada, pois nessa época tinha 3 empregos. E no fim de semana estava compreensivelmente exausta. Deixava o pensamento vagar à vontade, sem rumo específico, quando observou que a menina se aproximava, vindo da saleta de entrada, como se acabasse de chegar da rua. Era moreninha, cabelos lisos, pretos, cortadinhos na altura das orelhas, penteados a Romeu, ou seja, com as pontas viradas para dentro. Todo mundo lembra, né, desse penteado Romeu, né? Usava um vestidinho tipo avental, com babados nas alças e na bainha da saia, e por dentro uma blusinha. Então dá para ver que é uma criança que viveu numa época bem antiga, né? Esses vestidinhos com babadinhos, né? Surpresa, sem saber ao certo o que dizer, Regina olhou-a com curiosidade. O ambiente estava bem claro, pois do lado de fora brilhava o sol das 4 horas da tarde. Ela se aproximou do sumiê, lembra? Sumiê. Do sumiê, né? Ela aproximou-se do sumiê, onde Regina repousava, e falou, mamãe, assim mesmo, com os 2 olhos beijar, vim te visitar. E Regina meio atônica. Quer dizer, ela quis dizer mamãe, né? Mas ela falou mamãe. Filhinha. Tomou-a nos braços e colocou-a sentada sobre seu próprio corpo, de cavalinho, e ali ficou embevecida a admirá-la, com o que se demonstra que estava desdobrada. Então, nesse momento, Regina já está desdobrada. Como poderia ter pego um espírito dos braços se não estivesse? Então, ela tinha que estar desdobrada, tá bom? Nesse caso, uma coisa diferente. Quando Gerson Simões Monteiro, ele conta nos livros dele que ele participou de uma reunião de materialização, onde uma das filhas dele aparece, ele pega a filha e põe no colo, o espírito está materializado. É diferente. O espírito se materializou. E ele pôde pegar o espírito do colo, que também estava na forma infantil, e colocou no colo. Aqui, a criança não está materializada. Ela não podia pegar o espírito no colo, que não estivesse materializado. Então, ela desdobrada assim, porque aí ela está também em espírito, sem o corpo
físico, entendeu? É diferente da questão do Gerson Simões Monteiro para essa questão aqui. No caso do Gerson, são reuniões de materialização. O espírito se materializa sob essa forma. A forma aqui, ó, ele adensa o quanto ele pode, a ponto de você poder pegar. O que é que Tomé fez? Quando Jesus apareceu naquela reunião, estava todo mundo lá na casa, depois que ele morreu, Maria de Magdala viu Jesus lá no jardim onde ele foi enterrado. Ela, naquele momento, ela olha para ele não está materializado. É uma aparição. Ela vai tocar, ele diz, não me toque. Eu ainda não fui ter com o pai. Ele estava em espírito. Ele tem espírito, mas não estava materializado. Ela era médium. Ela viu Jesus. E ele disse, não me toque. Não me toque. Ela não poderia tocá-lo. Aí ela vai correndo para casa para contar para todo mundo que ela tinha visto Jesus. Ninguém acreditou. Aí Jesus aparece materializado no meio deles da casa. Isso é depois, na estrada de Emaús. Então, ele aparece na reunião para todos os discípulos, inclusive para Maria. E eles conversam com ele, abraçam ele, aquela coisa toda. Ele está materializado. Quando Tomé chega e não acredita, ele estica a mão e diz, toca aqui, Tomé. Aí Tomé bota a mão na ferida dele e vê que era Jesus. Ali ele estava materializado. Então, eles puderam tocá-lo. Agora, lá no túmulo dele, ele não estava materializado. Maria de Magdala não pôde tocá-lo. Então, tem uma diferença, né? Então, no caso do Gerson Simões Monteiro, ele pegou a filha e botou no colo. Ela estava materializada. Aqui, no caso, a menina não está materializada. Então, ela se desdobra, se liberta do corpo físico, que fica deitado no sumier, e aí ela coloca a criança no colo. Então, olha aqui. Então, ela diz aqui, ó, puxou conversa com a menina, desejando saber como ela estava. Ela sorriu, curvou-se e passou o bracinho em volta do pescoço de Regina. E sentiu fisicamente a pressão da sua mãozinha no pescoço e o calor do corpinho dela. Meu Deus, será mesmo um espírito? Perguntou Regina a si mesma. Era tão real a cena que, por um momento, ela pensou, se, quem sabe, a porta ficar aberta e a criança entrara com a habitual sem cerimônia que lhes era característica, né? Porque ela sentiu aquilo tudo, né? Ela continuou a sorrir. Em seguida, convidou-a para sair. E aí ela convida a criança para sair. Não, a criança... Ela continua sorrindo, em seguida convidou-a para sair, né, a criança. Aí aqui, vem comigo, quero apresentar um amigo a você. A criança disse para ela, o espírito, né? Levantou-se, pulou para o chão, estendeu-lhe a mãozinha. E Regina, ainda indecisa, mas eu não posso, filhinha. Não posso, queria dizer com isso que não era um espírito desencarnado como a outra, que pudesse ir a qualquer lugar mediante simples convite. A coisa era bem mais complexa, mas a menina insistia, pode sim, anda, vem comigo. Regina tomou-lhe a mão e levantou-se do corpo físico. Então, o corpo físico lá, e ela se levantou. Ela já estava desdobrada. Devia estar um pouquinho acima do corpo, né? Mas aí ela concluiu o movimento. Regina, diz aqui, completando assim o desdobramento, que era parcial. Então, ela estava um pouquinho acima, mas ainda não estava totalmente, né? Visto que ainda pôde sentir a pressão da menina no seu corpo físico. Então, enquanto ela está sentindo o calor do corpo da menina, ao toque da menina nela, é porque ela ainda está ligada, muito ligada ao corpo. E aí ela ainda sente, né? Logo chegaram a um bosque e seguiram por um caminho aberto entre as árvores.
Alcançaram um pátio, em torno do qual havia uma construção com divisórias semelhantes a células individuais. Eram muitas, cada uma, quer dizer, cada cela ocupada por uma pessoa que se mantinha, por isto, segregada das demais. Seria um sanatório? Uma penitenciária? A menina aproximou-se de um homem retido em uma das celas. Era ainda jovem, muito pálido, com uma expressão alienada no olhar. Regina sentiu certo receio e procurou conter a menina, tentando evitar que ela chegasse muito perto dele. Cuidado, filhinha, ele parece perigoso. Mas a menina insistiu que não havia perigo algum e que o homem era seu amigo, e puxava a Regina pela mão para aproximar-se do homem. Ela cedeu, olhou com profunda compaixão, tentando identificá-lo, mas não reconheceu nele nenhuma pessoa conhecida sua. Regina não sabe o que foi fazer naquele lugar, pois a partir desse momento a memória de vigília não registra mais nada. Então, ela lembra disso, mas ela não lembra o que aconteceu depois a partir daí. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei, lá dos anos 90, quando nós tínhamos uma caravana à noite no Hospital do Curupaiti. Então, nós saíamos, né, para visitar, nós nos reuníamos primeiro na casa do Amazonas Hércules. Aí lá nós chegávamos cedo, batíamos o papo, né, depois ele lia algumas poesias para a gente, aí a gente pegava o Evangelho, lia o Evangelho, fazia uma reflexão, depois fazia uma prece, e nós íamos visitar o hospital e os pavilhões. No hospital era normal, como qualquer hospital, aquela enfermaria muito grande, com fileiras de camas do lado direito, um corredor no meio, né, para as pessoas passarem, e as camas do outro lado. Então, era um quarto muito grande, né? Então, aquela fileira de camas aqui, uma cama uma do lado da outra, e do outro lado as camas uma do lado da outra. Agora, os pavilhões eram formados por quartinhos. Verinha lembra disso, né? Verinha, Eloá, eram quartinhos, tá? E esses quartinhos todos davam num grande corredor, e no final do corredor tinha 2, 3 banheiros. Então, não havia um banheiro nos quartos. Então, a gente visitava os quartos, cada quarto, que era razoavelmente, né? Que dava o suficiente para botar uma cama e um armário, uma mesinha. Eram como celas individuais. Quando o quarto era um pouquinho maior, podia até ter 2 doentes, mas normalmente era um só. Então, quando eu me lembrei... Aí eu me lembrei que... E a gente fazia essa visita constante. Aplicava o passe em todos os doentes que estavam nas celas, os quartinhos, depois íamos para o hospital e dávamos o passe em cada doente deitado na cama. Eu me lembro que uma vez que havia uma senhora, que era uma senhora bem velhinha, ranceniana, né? Nós fomos visitá-la no hospital, e eu entrava sempre no quarto, pegava a mão dela, né? E já aplicávamos o passe, conversava um pouquinho, ela já não compreendia muitas coisas, e ela veio morrer. Eu acho que era a gente chamava de vó Josefa. Ela veio a desencarnar. Uma semana depois, eu estive lá para fazer a visita, né? Era sempre nas sextas-feiras, e me informaram que ela havia desencarnado. Aí eu fiquei chateada, né? Porque eu gostava dela, fiquei chateada. E fomos para casa, terminado o trabalho, fomos para casa, o CIOI ainda nem existia. À noite, quando eu estava dormindo, eu tive o desdobramento do sono. Eu fui àquele hospital, só que não era mais como é que a gente chama? Aquela grande quarto onde ficavam as camas, uma do lado da outra. Enfermaria. Era uma enfermaria muito maior do que aquela. Devia ser 3 ou 4 vezes o tamanho daquela enfermaria. Entendeu? Muito maior. E ela deitada, havia várias camas uma do lado da outra.
né? Espalhadas. Parecia até uma enfermaria de hospital de guerra, me veio a cabeça aqui. Hospital de guerra, aquelas enfermarias, né? Com muitas camas para os soldados feridos, né? Parecia um negócio desse. E aí eu me sentei numa cadeira ao lado de uma cama, onde havia uma senhorinha muito parecida com ela. Só que ao sentar do lado dela e olhar para ela, a minha bisavó já tinha desencarnado. Eu chamei a minha bisavó. E eu falei assim, eu falei que a minha bisavó não chamava de vó Georgina. Vó Georgina, a senhora está aqui? Ela olhou para mim, sorriu e disse assim, eu não sou a vó Georgina. Você não está lembrando de mim? Aí na hora, eu reconheci. É a avó Josefa. Aí ela sorriu para mim e, a partir daí, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu a identifiquei. Porque a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha bisavó. Né? Porque ela até um pouco parecida com ela. E já tinha desencarnado. Eu falei, você não está lembrando? Eu não sou a sua bisavó. Você não está lembrando de mim? Aí, na minha mente, eu falei, vó Josefa. Aí, esquecimento. Eu só acordei, depois daquilo eu despertei, lembrando do hospital, que não me apagou a memória do fato. Mas o que a gente conversou, eu não lembro nada, nada, nada. É o caso que ela está falando aqui, entendeu? Então, ela diz aqui, quando ela voltou aqui, ó, quando ela fala, Regina não sabe o que foi fazer naquele lugar, pois a partir desse momento a memória de vigília não registra mais nada. Foi o que aconteceu comigo. Depois que eu identifiquei, a minha memória de vigília não lembrou mais nada, só os fatos. Mas o assunto que nós conversamos, esse não. Não era mesmo para saber, por certo, né? Deve ter mantido um entendimento qualquer com o pobre ser recluso que a criança identificava como amigo. Quem seria? O que estaria fazendo ali? E por que a menina tanto insistiu, né, para que Regina fosse até ele? Por que essa insistência? Mistérios maiores do que sonha a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. Regina, depois dessa amnésia, certamente deliberada ou consentida, vê-se voltando com a menina. Então, foi uma amnésia deliberada ou consentida. Por algum motivo, não queriam que ela lembrasse do que aconteceu. Pelo mesmo caminho percorrido na ida. Ao aproximar-se do corpo físico, beijou a menina e encerrou-se novamente em seu próprio cárcere. Foi uma curiosa e emocionante experiência. São experiências muito interessantes que acontecem com a gente, né? Tem uma outra experiência também que eu acho interessante a gente contar, quando a gente trabalhava na mesa mediúnica, porque é engraçado, quando a gente diz que o trabalho da área mediúnica é um trabalho só, nós tínhamos no CEOL 6 mesas mediúnicas, né? Eram 6, quando eu saí de lá eram 6. A minha mesa era a número 1, porque era a mais antiga. Então, eu tenho uma companheira, na época, Gisele, que ela era de uma outra mesa, não era da minha, que da minha era eu, a Verinha, Tânia, Fernanda, Paulo Brandão, né? E a Maria... Gisele era da minha mesa. Gisele era da tua, que a tua era da mesa 5, não é? Não, era 6, eu acho. Não, 6 era da Carmen Mar. Ah, então era 5, era 5. Do Jorge Guimarães. Isso. Brito, e a minha Brito, né? Então, uma vez a Gisele chegou para mim, e eu sempre tive aquela coisa de, né? Aí a Gisele virou-se para mim e disse assim, Rose, essa noite eu tive um sonho com você. Aí depois eu não falei nada para ela, mas eu sabia do que se tratava. Eu disse, o quê? Aí eu sonhei que a gente estava num lugar fazendo um trabalho de visitação. Era uma comunidade que tinha ali perto do Largo do Tanque.
Antigamente, muito tempo, tinha um bloco ali, era a Escola de Samba Renascer, mas antes da Renascer foi um outro bloco, né? Era por ali, naquela região. E ela disse assim, você estava coordenando o nosso trabalho lá de visitação. E teve uma hora que eu parei para sentar, isso foi depois da mesa mediúnica, que a gente foi para casa, foi dormir, aconteceu durante a madrugada. E ela disse assim, e teve uma hora que eu sentei lá para descansar, e você veio perto de mim e disse assim, o que você está fazendo aí, Gisele? Sentada. Aí eu estou descansando, estou sentada descansando, que eu estou cansada. Aí eu virei para ela e disse assim, não, você não tem que descansar. Você não sabe que a gente tem hora para terminar? Por quê? Era durante a madrugada do trabalho, né? Aí eu falei para ela, olha isso. Não, você não tem que sentar para descansar. Levanta e vamos trabalhar. Porque a gente tem um horário para terminar o trabalho, que era justamente 4, 5 horas da manhã, porque o pessoal acordava para trabalhar. Aí ela falou isso para mim, eu fiquei calado. Depois eu disse assim, eu lembrava que a gente tinha ido, entendeu? Então, aquela equipe que trabalhava das 5 mesas fazia esse trabalho de visitação, porque era uma equipe que já estava reunida há mais de 15 anos, né? Quem sabe até 20 anos, então esse grupo já tinha se consolidado. Então, depois do trabalho mediúnico, nós íamos em desdobramento fazer esse trabalho de visitação, levar parte com a equipe da mediunidade. Então, só que a gente lembrava, rarissimamente a gente lembrava alguma coisa, né? Muito poucas vezes a gente lembrava alguma coisa, mas às vezes aparecia. Eu queria fazer um colocado já. Eu me lembro, lá no CIOI, várias vezes chegou a Marilena uma vez e falou, lá, você não lembra, você lembra que essa noite nós trabalhamos de madrugada, né? E no outro dia, chega aí, passou um tempo, chega esse que saiu agora, meu Deus do céu, altão, é o... Moisés falou, Eloá, você estava lá no trabalho, né? E eu boiando, né? O que eu ia dizer? Vários relatos, assim, eles chegavam, muito mais tempo, né? E chegavam e falavam sobre isso. Poxa, que bacana. Eu ficava pensando, né? Esse trabalho, realmente, muitos não lembram, outros lembram e pode até falar, né? Então, realmente, isso aí confirma desdobramento. Que o trabalho da mesa, ele se encerra ali, mas ele tem tem continuidade na coisa espiritual. Às vezes, até com a mesa mediúnica, porque não dá tempo de atender todo mundo. Não dá tempo de atender todo mundo. E como o tempo no plano espiritual é diferente, o trabalho da mesa continua à noite. E aí você atende muito mais pessoas. Por isso que a pessoa deve manter o equilíbrio, tá? O Fernando já me fez vários relatos sim. de visitações que ele fazia à noite. Exatamente, a gente fazia, né? Justamente na sexta-feira. Assim, exatamente. Como também fazia trabalho, às vezes, dentro do próprio CIOI. Como também já foi relatado isso uma vez também com a Gisele. Ela falou, Rose, eu estava na porta conversando e você chegou lá e disse assim, Gisele, o que você está fazendo aí conversando na porta? Eita, ela disse que eu falava assim. Ela dizia, não pode entrar, você tem que trabalhar. Luana, a gente que sabe, né, Luana? Nosso general. Sim, ela disse, Rose, se você chegar, eu estava na porta. E ele disse, o que você está fazendo aí na porta? Aí estou aqui conversando, não, você não tem que ir, vai. E aí ela disse que tinha um monte de turno, corredores, assim, vamos trazer para o trabalho. E ela ia na frente e atrás, porque a Gisele era meio danadinha, entendeu? Gisele era meio danadinha. Então ela disse, Rose, você botava para correr, botava para fazer isso. Então, essas coisas interessantes que o pessoal passa, né? Então, ela diz aqui, Regina, depois dessa amnésia, certamente deliberada ou consentida, vê-se voltando com a menina pelo mesmo caminho percorrido na ida. Ao aproximar-se do corpo físico, beijou a menina e encerrou-se novamente seu próprio cárcere. Foi uma curiosa e emocionante experiência. Estranhamente, não mais viu a menina. Sabia apenas que se chamava Anita, mas que a tratavam de Nita ou Nitinha. Durante algum tempo, cerca de 2 anos, as crianças deixaram de visitá-la. Regina sentia falta da presença daqueles filhos de outras eras que viviam agora em um mundo diferente do seu. Teria feito algo errado que desencadeara a ausência? Poderia fazer algo para tê-los de volta?
Certa noite foi visitada pela mais velha dos três, a de 12 anos. Muito feliz, abraçou-a, deitaram-se de lado a lado, como de costume, e ali ficaram a conversar. Perguntada sobre os irmãos e por que não tinham vindo também, a menina respondeu que eles estavam se preparando para voltar. As crianças estavam se preparando para reencarnar, ou seja, para a reencarnação. E por isso não poderiam vir mais visitá-la. Ela mesma acrescentou, vinha pela última vez, a menina mais velha, né? Porque também ia voltar para a carne. Regina não mais haveria. Assim foi. Regina chorou amargamente a separação. Estranha coisa a vida. A gente chora do lado de cá quando morre uma pessoa amada, e chora do lado de lá, quando uma pessoa se despede para viver na carne. Que bobagem, meu Deus, se é tudo vida. Né? Então, interessante isso, né? E quando partem para serem filhos de outras mães e de outros pais, ficamos apreensivos, porque você está, mesmo em desdobramento, você está encarnado. Aí aquele filho, aquele ente querido que está no plano espiritual, vai encarnar, ele não vai mais ser naquela encarnação seu filho, nem seu irmão, de repente vai encarnar numa outra família e você vai passar um tempão sem saber dele. Aí a saudade, né, da despedida temporária. Então, por isso fica ela que tinha contato com os espíritos, os filhos, ela sabia que eles iam reencarnar, iam passar, de repente, 30, 40, 50, 80 anos na carne, e ela não os veria mais, nem saber. Talvez soubesse esporadicamente notícias deles. Isso se não fosse trazer para ela nenhum tipo de inconveniente. Porque se viesse a trazer, ela não saberia notícias. Ela não saberia notícias, né? Aí ele diz aqui, né? Nosso primeiro impulso é o de pedir ao Pai que os ajude e ao Cristo que ilumine seus caminhos. Mas Deus sempre ajuda com sua inesgotável misericórdia. E o Cristo sempre ilumina nossos caminhos e até nossos atalhos. Que a gente adora um atalho, né? A gente adora um atalho. Porque dizem que no atalho eu chego mais depressa, né? Às vezes o atalho me leva para o abismo. Aí é um problemão. O que deveríamos, em verdade, pedir-lhes é que nos ajudem a abrir o coração para receber essa misericórdia abundante e os olhos para que possamos ver a luz e não ficar por aí a tropeçar, né? A tropeçar. Não porque está escuro, mas porque estamos de olhos fechados. Ah, doce e maravilhoso encanto da vida. 10 anos se passaram sobre esse episódio. Uma noite, Regina desdobrou-se e foi levada por uma pessoa que não se identificou. Nem ela sabe quem é, até um lindo parque. Lá chegando, sentou-se junto a um casal, ainda jovem, que repousava deitado na grama. Conversavam entre si, mas Regina ficou em silêncio para não perturbar ou interferir. Bastava estar ali. Era tudo paz e ela estava em paz com o mundo. A terra parecia estar tão longe e Regina sentia-se como se não tivesse mais nada a ver com ela. Subitamente, a moça olhou-a, sorrindo, e lhe disse: por que você não olha para trás? Vai ter uma grande surpresa. Regina virou-se e não pôde conter uma exclamação de alegria. Lá estava sua Nitinha, né? Nitinha é a menina que tinha 2 anos, né? Que se chamava Anitta, se eu não me engano, ou era de 12, né? Era uma das meninas, né? Lá estava Era sua... a mais nova. Era mais nova. 2 anos. Um pouco mais crescida. Aí, pelos 8 anos de idade, acolheu-a com um abraço iluminado pelo amor. E ela, toda risonha, afastou-se um pouco e disse: olha quem está aqui também. É o irmãozinho. Regina até hoje não sabe quando morreu de alegria.
Nitinha contou sua historinha simples. Tivera de voltar para completar o resto de vida, mas era pouco tempo que precisara cumprir na carne. Então, a menina era uma completista. Ela retornou, ficou pouco tempo, 2, 3, 4 anos, talvez 8 anos, e desencarnou. Ela precisava de pouco tempo na carne. Então, ela reencarna, ficou uns 7, 8 anos encarnado e desencarnou. E o menino também, olha aqui, era pouco tempo que precisara de cumprir na carne, não mais de meia dúzia de anos, ao que parece. O irmão também teve programa semelhante. Haviam partido juntos, e juntos regressaram ao mundo espiritual. Então, eram 2 completistas, os 2 filhos de Regina. Estava faltando pouco tempo para eles, né, para resolverem algumas coisas. Eles retornaram, cumpriram aquele tempo necessário, desencarnaram novamente e voltaram juntos. Então, olha só que coisa interessante, né? De repente, podem ter reencarnado até como gêmeos. Viveram 6, 7 anos e, de repente, um acidente, uma doença, alguma coisa, fez com que os 2 desencarnassem. Eu trouxe aqui para vocês, só para a gente enriquecer um pouquinho esse tema da criança no plano espiritual, um texto do livro de André Luiz, chamado Entre a Terra e o Céu. Deixa eu trazer para cá. Acredito que vocês já estejam vendo, né? É um livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, psicografia de Franciscano Xavier. Lá no capítulo 9, chamado No Lar da Bênção, André Luiz vai trazer para a gente um fato bastante interessante. Clarencio, que é o orientador espiritual dessa obra, diz assim, quer dizer, André Luiz diz assim, Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Então, eles chegam no local, né? Eles chegam no local e o Clarencio mostra uma paisagem, mostra, né, o que está acontecendo ali à frente. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Isso é no plano espiritual. Tá? É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra, olha só que interessante, chegam em visita a filhinhos desencarnados. Então, ele mostrou um lugar, deve ser um jardim, uma coisa assim, né? E muitos espíritos em desdobramento, quer dizer, mulheres encarnadas com crianças desencarnadas do braço. Então, são mulheres que estavam no desdobramento do sono e são levadas em espírito para o plano espiritual para encontrar seus filhos que desencarnaram muito novos, bebês ainda. Então, olha só, temos aqui um importante colônia educativa. Então, o Lar da Bênção é uma colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio, quer dizer, e casa dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, esses espíritos que desencarnaram bebês, crianças muito pequenas, que têm alguma dificuldade, porque não retomam logo a sua forma, entre aspas, adulta, mantêm essa forma infantil, vão para lá. E as mães encarnadas do desdobramento, deve ser do sono, são levadas para visitá-los, tá? O ministro, porém, interrompeu-se de improviso.
Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-las desgarrar no pino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos, que cantarolavam alegremente. Enquanto a que nos era menos conhecida, ele lançava ao louro petisco, quer dizer, uma loura criança, com infinito contentamento a expressar-se em lágrima, Dona Antonina abraçou o pequeno, de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos. Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito. Então, essas mães eram trazidas, quando elas viam as crianças, elas corriam, né? Para abraçar, para pegar, botar a criança no colo. Clarêncio fez sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizavam pelos entretenimentos do parque. Havia espíritos lá coordenando aquele trabalho, tomando conta das crianças, olhando as mães, observando, né? Eram aquelas coordenadoras do trabalho, tá? Ele chama de irmãs vigilantes. Como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão. E disse-nos em seguida, aí ele lembrou, ele falou, o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ele olhou e observou que estava faltando uma criança. Né? Então, ele disse assim, o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que não lhe permitem o convívio com as crianças felizes. Então, ele falou assim, o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ele deu a orientação, o André Luiz e os outros chamam ali. Né? Então, ele sempre aproveitando o momento para aprender alguma coisa. Então, ele virou assim, ele falou que essa criança, Júlio, não estava ali, junto com as outras crianças, porque ele ainda sofria anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Então, agora eles vão analisar o caso de uma criança, tá? A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática, que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Então, estava Blandina, um espírito de Mariana que havia sido sua avó, né? Lidas as saudações usuais, Clarêncio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente, com muito prazer. E encaminhando-nos a iluminada peça, ornamentada de róseos enfeites, onde o menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho, insiste pela volta da casa todos os dias. Acercamos-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros. Então, reparem que as crianças vão para lá, mas elas, além de receber o tratamento médico, o tratamento espiritual, elas recebem orientação. Elas estudam, tá? Aí foi Clarêncio, na verdade, Clarêncio fez uma pergunta. Ainda não se mostrou em condições de participar dos estudos com os outros, quer dizer, com os outros meninos? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Então, ele já sabe que ele não vai
aprender muita coisa ali. Não vai ter uma recuperação adequada antes da próxima reencarnação dele, né? Traz a mente, a criança, o Júlio, traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada acrescentou, é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana. A Blandina está falando, Mariana foi a avó dela, né? Que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-los, quer dizer, separá-lo, colocá-lo separado neste quarto. Tamanha gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem esse... Aí Clarencio pergunta, mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Indagou Clarencio atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Então, a Eulália, que é a mãe do Júlio, vai sempre lá. Mas a Eulália também não está bem, né? Creio que o concurso, quer dizer, que a ajuda dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele, nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Só a irmã que ora por ele, o resto da família não. Mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno, em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Disse Blandina. Dói-me a garganta, lamentou-se o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o e, osculando-lhe, quer dizer, e beijando-lhe os cabelos, recomendou: não te aflijas. Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O ministro cuidadoso pediu à criança que abrisse a boca. E, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais. Em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, parando afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou, já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e balbuciou, muito agradecido. Quando tornou à sala, Clarice informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. É pena, disse Clarencio. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho. No século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Se suicidou tomando veneno. Salvo a tempo, quer dizer, ele fez a tentativa de suicídio, tomou veneno. Não morreu logo. Não morreu. Ah, desculpa, ele não morreu. Ele tentou suicídio tomando veneno, o veneno fez o estrago, mas ele foi salvo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando, no auxílio dos colegas que salvaram a vida dele, que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Quer dizer, ele foi salvo, salvaram a vida dele, mas ele ficou com lesões graves, perdeu a voz, né? Ficou cheio de feridas, aquilo devia doer muito. Ele não se conformou e continuou alimentando a ideia de suicídio. Foi assim que, não obstante enfermo, apesar de estar enfermo, doeu a vigilância dos companheiros, que o guardavam, tomavam conta dele, e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Aí ele foi e tentou suicídio, conseguiu.
Aí ele vem para o plano espiritual. Na vida espiritual, ele sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta, quando ele tomou veneno. E os pesadelos ainda da asfixia, tá? Porque ele depois se afogou. Até que reencarnou. Novamente ele reencarnou. Junto das almas às quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Ele reencarna com essa família, né? Onde, quer dizer, ele reencarnou com essa família, mas ficou pouco tempo reencarnado. Ele logo veio a morrer na infância. Ele veio a morrer na infância, porque ele reencarna com graves problemas na garganta por causa do ácido e com problemas de asfixia, porque ele se jogou no rio. Ele deve ter morrido com 4 ou 5 anos. E aí ele vai para o plano espiritual. Ele volta para o plano espiritual. Agora ele está desse lado da bênção. Entendeu? Porque ele reencarna, a mãe dele era deixa eu ver o nome dela aqui, Eulália, e tinha irmã. Então ele deve ter sido uma criança que viveu pouco tempo, né? A última reencarnação. Porque ele ainda tem a forma de criança. Ele tem, porque essa última reencarnação dele, porque depois que ele se suicida, ele tomou veneno, ele sobreviveu, aí ele se suicidou jogando no rio, vai para o plano espiritual, onde ele sofre muito, ganha uma nova reencarnação, mas viveu pouco tempo nessa reencarnação. Desencarna em criança. E aí ele vem na forma infantil para o plano espiritual, fica no lar. Né? Aí ele diz aqui, né? Infelizmente, porém, agora, encontra dificuldades naturais para recuperar-se após a desencarnação. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Há poucos instantes, disse Clarencio, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos, quer dizer, ligados às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Né? Então, às vezes, a gente vê criança sofrendo muito, né? Um sofrimento, uma doença gravíssima, e a gente fica, ó Senhor, né? Como é que o Senhor permite que essa criança sofra tanto? Então, a gente tem que tomar cuidado. Aquela criança que está ali, hoje, reencarnado, como criança ainda, ela tem uma história. Olha a história de Júlio. Né? Uma pessoa com muitas dificuldades, reencarna, tenta suicídio, sobrevive, graças a Deus, ao suicídio, né? Tem amigos que o amparam, que salvam a vida dele, mas ele fica revoltado, tenta de novo, desencarna, aí vai para o plano espiritual, sofre muito, com rebeldia, não aceita aquela situação, reencarna novamente, fica pouco tempo na carne, volta ao plano espiritual, ainda sem aceitar certas coisas, vai reencarnar dali a um tempo, vai demorar um pouco, mas vai reencarnar, não vai ter uma vida fácil. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como diz Hermínio naquele livro maravilhoso, né? Nossos filhos são espíritos. Aquela criança linda, maravilhosa, linda que você vê, às vezes sofrendo no Hospital do Câncer e outras coisas mais, vamos nos lembrar, são espíritos que têm uma história, espírito que é herdeiro dos seus próprios atos. Então, a gente... Né? Então, vamos voltar aqui para o livro Diversidade dos Carismas. O problema para a Regina agora era voltar para seu mundo, lá embaixo, e reassumir o corpo físico, porque ela está desdobrada, né? Se ficou sabendo que as crianças, seus filhos, haviam voltado.
Foi um drama, pois ela queria ficar com as crianças a todo custo, mas, ao mesmo tempo, sabia de seus compromissos lá embaixo. Lá embaixo aonde? Na terra, onde ela vivia. E de amores outros, que também os tinha por lá. Havia, quer dizer, amigos, parentes, irmãos, família. Havia ainda certo trabalho a fazer, e que não poderia ser interrompido ou abandonado sem incalculáveis e desastrosas consequências. Então, isso é muito interessante. Ela tinha um trabalho a realizar que não poderia ser interrompido ou abandonado sem incalculáveis e desastrosas consequências. Se ela não cumpre com o trabalho, a missão que ela tinha, ela teria que ser responsável por isso. A decisão era difícil, embora ela sentisse ali que, se assim desejasse, mesmo poderia ter feito essa opção, em prejuízo da tarefa inacabada. Sentia-se dividida entre dois polos de atração, um na Terra, outro no mundo invisível. Voltou-se para a moça e perguntou-lhe: se eu ficar aqui, agora, mais preocupada com alguém lá na Terra, será que teria algum problema mais grave? Se o seu pensamento ficar, você também ficará presa lá, disse ela. Aliás, você sabe disso muito bem. Então, ela pode ficar, vamos dizer, né, numa alienação, mas se a mente dela fica presa às questões da Terra, a coisa não vai ficar boa, né? Regina voltou a lutar com o dilema na mente por alguns momentos, ainda indecisa. Os outros pareciam esperar, mas, obviamente, não queriam interferir para tentar influenciá-la em sua dramática decisão. Finalmente chegou a uma conclusão. As crianças estavam bem e o amor que representava o outro polo da Terra ficaria sozinho, sem poder realizar a tarefa combinada. Aqui, uma vez o Gerson Simões Monteiro estava falando sobre isso. Quando certos médiuns fazem esse trabalho de um desdobramento tal que chega a ser quase, que pode levar ao extremo, tem alguns que se desligam de tal forma que podem provocar até a própria morte. Podem provocar até a própria morte. O Gerson Simões Monteiro contou uma vez para a gente que ele foi num enterro de um amigo, de um grande amigo. Quando ele estava saindo do cemitério, ele resolveu parar no lugar, né? Ele já tinha passado por algumas situações de perda, parece que ele perdeu um ou dois filhos, um negócio assim. E ele se sentou num lugar lá, era um lugar muito bonito lá no cemitério, e começou a meditar. Meditar, meditar, e ele sentiu que desdobrou. E que ele estava numa situação de entrega total, mas tão, tão, tão profunda, que ele sentiu que se ele não buscasse voltar, ele poderia ter desencarnado. Ele poderia ter desencarnado. Entendeu? Então, com alguns médios, isso pode acontecer. E aí, é escolha. Entendeu? Olha o problema. É escolha. Você sabe o trabalho que tem que realizar, você sabe que tem os seus compromissos a cumprir, mas você abandona e pode provocar o desligamento. É um tipo de suicídio. E ainda mais ela, que tinha compromissos, tá aqui, ó. Ela sabia que tinha certo trabalho a fazer e que não poderia ser interrompido ou abandonado sem incalculáveis e desastrosas consequências. Então, se ela decide, seria muito grave. E a espiritualidade não ia Interferir. Então, a situação era difícil, embora ela sentisse ali que se assim desejasse, tá? Se desejasse mesmo, poderia ter feito essa opção em prejuízo. Ela coloca aqui. Ele coloca em prejuízo da tarefa inacabada. Sentia-se dividida entre dois polos de atração, um na Terra, outro no mundo invisível. Voltou-se para a moça e perguntou-lhe: se eu ficar aqui agora, mais preocupada com alguém lá na Terra,
Será que terei algum problema mais grave? Se seu pensamento ficar, você também ficará presa lá. Quer dizer, você vai estar desencarnada, mas com a mente presa na tarefa que você tinha que realizar, ou na pessoa que você tinha que estar lá auxiliando, né? Regina voltou a lutar com o dilema na mente por alguns momentos. E, inclusive, o espírito disse para ela, aliás, você sabe disso muito bem. Os outros pareciam esperar, mas, obviamente, não queriam interferir para tentar influenciá-la em sua dramática decisão. Finalmente chegou a uma conclusão, as crianças estavam bem, e o amor que representava o outro polo da Terra ficaria sozinho, sem poder realizar a tarefa combinada. Decisão final, resolveu voltar para seu cárcere físico. Esse era seu dever. E, afinal, era o que lhe pedia o coração. Foi com as crianças até o lugar onde estavam morando. Era uma casinha singela, com jardim à frente e um portãozinho. Havia um bosque em frente, não muito distante. Lá foi apresentada uma senhora que tinha a guarda das crianças e lhe disse: a senhora compreende, eu queria muito ficar, mas não posso. Alguém espera por mim lá embaixo. Não posso deixá-lo, não seria justo. Há trabalho a fazer e sei que ele precisa de mim. Por favor, fique um pouco mais com as crianças. Cuide dos meus amores. Quando voltar, assumirei a guarda. Se ele voltar antes de mim, quer dizer, deveria ser o pai das crianças. O espírito que ela sabia que não havia da passada foi o pai das crianças. Mas aqui não tem, não. O meu tem. Quando voltar, assumirei a guarda. Se ele voltar antes de mim, tomará conta deles, desobrigando-a. Deus lhe pague, muito obrigado. Porque o tempo todo ela não fala que tem alguém esperando por ela. Tirar esse pedaço. No antigo tem. O tempo todo ela não fala que tem alguém esperando por ela. Sim. É aquele que foi o pai das crianças, com quem ela vai se unir para fazer o trabalho. Aí ela diz: se ele voltar antes de mim, ele cuida das crianças. E aí tira a sua obrigação. Ele assume e a senhora está livre. Se eu voltar, eu faço isso. Interessante isso, né? A senhora sorriu um sorriso enigmático, de quem sabe muito mais do que diz. E Regina regressou ao corpo, desta vez, porém, sem tristezas, e por isso não chorou. Sabia que as crianças estavam bem. Tinha a convicção de que ainda havia o que fazer aqui. A decisão fora madura e sensata. Não tinha que olhar para trás, nem do que se lamentar. Resumia-se tudo em uma simples e secundária questão de tempo. E, afinal de contas, que é o tempo, se não uma curiosa maneira de viajar pela memória de Deus? Eu achei essa frase lindíssima, né? O que é o tempo, se não uma maneira simples e secundária, né? Afinal, se não uma curiosa maneira de viajar pela memória de Deus. Realmente, né? O tempo é isso. Tudo estava bem. Estamos todos em Deus. E Ele que soube trazer-nos até aqui, sabe para onde nos leva. Antes de partir, o Cristo disse que ia um pouco à frente para preparar o lugar para seus amigos, para que, onde ele estivesse, também eles estivessem. Maneira educada e sábia de dizer que ele também sabe para onde vamos todos, ou seja, no imperdível rumo da felicidade e da paz. Só que quase todos nós resolvemos seguir pelos atalhos que alongam indefinidamente a jornada, sem necessidade. E pior que isso, de olhos fechados, tateando nas sombras e tropeçando pelos caminhos, somente porque não queremos abri-los. Então, o que ela falou aqui é lindo, né? Que o Cristo sabe para onde todos nós vamos, no imperdível rumo da felicidade e da paz. Só que muitos de nós não queremos seguir o Cristo. A gente quer o atalho para encurtar o caminho, para deixar de vivenciar algumas coisas. E, ao contrário do que a gente pensa, esse atalho acaba tornando o nosso caminho mais longo e a jornada também, às vezes, mais difícil. E como ele diz aqui, o Hermínio, tudo isso sem necessidade. Né? E pior que isso, a gente pega o atalho de olhos fechados e vai tateando nas sombras,
tropeçando pelos caminhos, somente porque nós não queremos abrir. Né? Então, eu achei esse fechamento desse capítulo muito, muito interessante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Próxima semana é Dia 20. Nós vamos para o capítulo 6. Eu achei essa página muito interessante, esse capítulo. capítulo todo muito bom, né? Muito bom. Essa parte, né, que ela traz aqui sobre as crianças, né, o espírito na forma infantil, porque muita gente não acredita nisso, né? Muita gente não acredita que isso é bobagem, que existe, que isso tudo é invenção, é criação da nossa cabeça. Não é, gente. Nós temos aí, né? Quantos espíritos falando sobre isso? Ivone Pereira fala sobre isso, André Luiz fala sobre isso, né? Emílio de Miranda fala sobre isso. Então, tantos espíritos trazendo essas informações para a gente, sobre esse espírito na forma infantil, por algum motivo ele está ali nessa situação, né? Então, que a gente possa, né, refletir sobre isso, refletir muito sobre isso, não é isso? Mas, Rose, assim, ele fala sobre crianças, né? Nesse caso aí. Mas toda e qualquer ação nossa que repercute de alguma forma drasticamente no nosso perispírito, quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente vai estar com alguma deformação, seja deformação entre aspas aí no formato de criança, seja no formato animalesco, enfim, com voz. Exatamente. Quando você falou do estado animalesco, e futuramente nós vamos estudar sobre isso vai acontecer também. As deformações perispirituais, as metamorfoses que o espírito vai assumir, né? O espírito vai assumir. Então, às vezes, quando o André Luiz e outros... Tem um livro chamado, não sei se vocês conhecem, do Ranieri, O Abismo. O Ranieri foi médium, nem sei se está encarnado ainda, lá dos anos 60, dos anos 70. Ele lançou um livro, O Abismo, que diz que é uma psicografia de André, que é o espírito que mandou a mensagem de André Luiz. Então, ele conta sobre o abismo. O abismo é um livro que foi muito combatido na época, aquela coisa toda, né? Mas quando você lê, você percebe. Então, é uma região, né? Uma faixa vibratória, onde os espíritos que lá vivem, inclusive o meu era muito antigo, né? Nem sei se tenho ainda. Seria como se fosse um vulcão e um anjo na boca da cratera, uma espada, seria o arcanjo, né? Aquele arcanjo com a espada, lá em cima. E a cratera, a boca da cratera é estreita, pouca luz entra. Então, aquela luz que entra pela boca da cratera não vai chegar ao fundo da cratera. Ela pega só uma parte do interior da cratera, o resto ela não pega. E lá embaixo estão espíritos com graves problemas. E uma caravana, dessas caravanas muito bem preparadas, é claro, né? A gente vê do André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, vão fazer a incursão nessa região que eles chamam de abismo. E lá você vai encontrar espíritos com formas de animalescas, formas, sabe aquelas árvores secas, sem folha, nessas formas. Você vai andar em uma região, conforme ele vai descrever, tem algumas imagens, o meu tinha desenhos, onde o chão parece que é coberto por uma gelatina transparente, sabe? E você anda por cima daquela gelatina e ela é transparente. E quando você olha para baixo, você sabe, imagina o que você vê. Preso debaixo daquela gelatina transparente. E coisas assim, formas de abutre, forma de serpente, tudo deformação perispiritual.
Entendeu? Espíritos. Aí o outro vai dizer assim, foi Deus que fez isso com ele? Não. Ou ele sofreu um processo de hipnose violento. Lembra daquela mulher no livro Libertação? Você é uma loba. Você é uma loba. E ela recebe aquela indução e automaticamente ela vai se transformando numa loba, porque ela havia matado os próprios filhos. E aquele julgamento é o chefe lá daquela região de tristeza. Então, os espíritos são trazidos para o tal do julgamento. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Ele sabe disso? Ele sabe disso. Que a culpa e o remorso está aqui. Então, ele joga para ela e diz, você fez isso. Como ele é um mago das sombras, um grande magnetizador, um grande hipnotizador, ele diz para ela, você é uma loba. Ele hipnotiza, entendeu? E ela, com a culpa e o remorso, assume, eu sou uma loba. E ele vai dizendo para ela, ele fala 3 vezes, e ela assume a forma animalesca por uma indução hipnótica. Ele era um perito nisso. Se ela não tivesse culpa, ela ia perguntar assim, você quer um lobinho branco ou um lobinho bonitinho com lacinho de fita na cabeça? Se ela não tivesse culpa de remorso. Ele ia dizer que ela era loba, mas ela não tinha culpa, não tem remorso. Então ele vai acusar ela de quê? E ela está nessa região, né? Era Gregório, né? Gregório, né? Gregório. E ela tem Porque ela fez 3 ou 4 filhos. E não foi aborto, não, ela matou mesmo. Como não tem muitas que matam. Envenena as filhas, aquela coisa estranha, infelizmente, ainda tem espíritos assim, que fazem essas coisas. Ela fez. Ele sabia. Ele fez a indução. Se aproveitou da culpa e do remorso dela. Quanto tempo ela vai ficar assim? Não sei. Enquanto a culpa e o remorso persistir, enquanto ela não se reconhecer, porque ela pode ter culpa e remorso e não se arrepender. Quando ela se arrepender, aí vai começar o trabalho de retorno. É o caso dos ovoides. Não é? Então, essas coisas acontecem, gente. Essas coisas acontecem. Agora, cabe a cada um. Como disse aqui André Luiz, o irmão Clarence, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. E Jesus já tinha avisado, a cada um segundo as suas obras. Né? Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Quando for 5h30, 5h35, né, Denise? A gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus. Que a gente aproveite bem essas oportunidades, né? Para que a gente possa começar a correr atrás do prejuízo, como diz o povo por aí, para que a gente possa sair dessa numa situação muito melhor do que quando a gente aqui chegou. Então, é assim, através das reflexões, dos estudos, das orações, né? E do trabalho do bem. Então, vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Eu vou pedir aqui para o nosso irmão William fazer a nossa prece de agradecimento. William, por favor. Jesus amado, mais uma vez estamos aqui agradecidos por mais este momento de estudo, compreensão de fatos tão importantes que nos fazem refletir da importância de nossos atos em nossas vidas, da repercussão séria que ela proporcionará ao nosso futuro. Então, mais uma vez, recebendo suas bênçãos, agradecemos por mais esta oportunidade. Fica conosco, mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha. Hoje nós temos a nossa palestra, né? Com o nosso irmão André Luiz, às 18h40, e convido todos vocês a participar. Um beijão, daqui a pouco a gente volta.